Uma alegria receber aqui comigo. Meu pastor está conosco. Pregou ontem, foi uma bênção. Deus tem falado conosco. Eu confesso que eu saí daqui ontem orando e Deus me cobrou para orar por aquilo que tem dobrado o meu paraquedas. Me lembrando exatamente do lugar onde Jesus encontrou comigo. E a palavra que falou comigo há 23 anos atrás. Eu tenho certeza que nessa noite você orou no mesmo culto que eu ia sair do culto. Lembra? Lembra? Você que ainda está antes de entrar na porta. Lembra? Pergunta para ele, você lembra? O pastor está falando, lembra? Os diáconos, por favor, vão lá fora e perguntem se vocês estão lembrando de volta. Nós estamos ainda em culto. Amém, irmãos? Diga, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. O melhor não aconteceu, o melhor vai acontecer agora. Aleluia. Para quem não estava aqui ontem, quem não conhece ainda, eu imagino que a igreja conhece. Esse é o meu pastor Antônio Dionísio, pastor presidente da Câmara Deus, qual eu faço parte como ministro, pastor Liberto. E aqueles outros que estiveram aqui ontem, pastor Antônio Dionísio também, pastor presidente da ADM de Campo Grande, pastor presidente dessa igreja. E nós estamos muito felizes por ele estar aqui, porque é um servo do Senhor e tem sido uma taça transbordante da bênção de Deus para a nossa vida e para esse ministério. Se temos chegado onde temos chegado é porque estamos debaixo da cobertura de um homem que ama a Deus e ama as vidas. E nessa noite eu tenho certeza que Deus vai usar uma vez mais para falar conosco. Vamos dizer para ele, pastor Antônio Dionísio, o Senhor é bem-vindo em nosso meio. Aplauda o Senhor para a vida do céu. Porque nós temos que o pastor Antônio Dionísio é ungido do Senhor que tem um ministério de céus abertos, porque o Espírito desce e o Pai fala. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, nós humildemente nos recorremos diante do Senhor, agradecendo por nos reunir neste tempo com o propósito de ministrar aos nossos corações. Temos adorado o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua magnificência, o Teu poder, a Tua glória. E nesta noite, ó Deus, nós estamos certos, meu Senhor, de que o Senhor falará conosco, porque sempre tem usado o Teu servo, o Teu ungido, e nesta noite não será diferente. O que nós oramos é para que o Senhor nos dê um ouvido sensível e um coração aberto, quebrantado, para receber a Tua palavra nesta noite. Pai, tira toda inquietação, tira, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, para que estejamos abertos, livres para receber a Tua palavra. Nós oramos agradecido ao Senhor no nome de Jesus. Amém, queridos? Permaneça de pé. Quero cumprimentar a todos uma doce paz do Senhor. Vamos sentar, fiquem à vontade, tranquilo. Nós estamos hoje que depois trabalhar. Ele quer que fale todo dia. É uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui e rever a todos. Espero que vocês tenham passado um dia de paz, de alegria, muito depois de ontem à noite, fizemos outro dia, ficamos aqui quase meia-noite. Mas eu louvo a Deus e perdão por não ter podido estar lá com os irmãos no período do batismo, a festa maior. Nós temos algumas ordenanças, dentre elas, essa aqui que está, a ceia do Senhor. A ceia podemos participar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, anualmente. Não há especificação, regras ditas até que ele venha. E cada vez que nós nos reunimos para comemorar, nós lembramos do sacrifício maior que o Senhor Jesus na cruz fez por nós. O batismo, como hoje foi efetuado, é só uma vez. Uma vez batizado, pronto. Outro dia, parece que eu falei aqui, com respeito à forma quando o menino faz 12 anos lá em Israel. Massiva. Baseado em Lucas 2, 41 e 42, que diz:
que aos 12 anos, Jesus se apareceu, estava no templo, e no meio dos doutores. Daí, então, os judeus, eles adotam essa forma, mas é muito lindo. Quem já foi a Israel, já pode participar, são 2 vezes por semana, terças e quintas, que eles fazem essa manifestação no Muro das Lamentações. É o único, algo que resta do grande templo, é o Muro das Lamentações. E nós encontramos ali centenas de judeus, normalmente os ortodoxos, que eles usam aquelas tranças, roupa preta, chapéu preto e tudo preto, e eles ficam descendo até a noite, se movimentando ali, naquele muro, dizendo, e colocam pedidos, dizendo, esperando, aguardando o Messias. E eles entram cantando, como que esteja ali uns 50 metros, mais ou menos, aproximadamente, do entrar até entrar no pátio. E eles pegam a Torá. Pela vez primeira, eles têm a oportunidade de pegar a Torá. Até então, eles não têm essa liberdade, eles não têm essa condição de pegar a Torá, de ler a Torá. Mas quando eles fazem isso, ele usa uma palavra Mazal Tov, significa boa sorte para o que está. E eles cantam aquela canção, eu não sei cantar, mas eu digo Shalom Aleichem, eu digo Shalom Aleichem, eu digo Shalom Aleichem, eu digo Shalom, Shalom Aleichem. O bom filho ou o novo filho está trazendo paz, está trazendo sorte. É assim que eles cantam quando eles recebem a Torá, e eles cantam aquilo, que aquele novo filho, ele está dizendo, eu sou filho por lei, eu sou filho pela lei, pela lei de Deus, eu sou filho agora de Israel. A partir daquele momento, aquele menino, ele tem a sua vida. A partir daquele momento, ele faz aquilo que ele não podia fazer antes, ele pode, e responde por si mesmo. Então, os novos soldados que aceitaram ou que se batizaram hoje, eles se tornam-se membros de Cristo. Boa sorte. Através do batismo, vocês passam a ser membro do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Eu os convido para ler um texto bíblico. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus. Terça-feira estaremos retornando, estamos indo ali para Portugal. Eu quero agradecer ao pastor Valdirã, a sua esposa, a irmã Alessandra, Raquel e estou lembrando da Raquel, da Rebeca, do Samuel e de toda essa equipe maravilhosa que tem aqui, esses colegas que aqui estão, que foram ontem separados, que já estavam, e toda a igreja. Orem por mim, me ajudem em oração para que eu possa levar a palavra do Senhor. Amém. Para que eu possa cumprir a missão que recebi. Preciso de oração. Andamos e caminhamos muito por muitos lugares. E Deus sabe todas as coisas. A Ele, glória, honra e louvor. Bom ver o pastor Roberto mais uma vez. E todos vocês, fica aqui o meu abraço. Se nós não nos encontrarmos aqui, com certeza nós nos encontraremos lá. No capítulo 147, queria que vocês digam 142, Salmo, capítulo 142 de Salmo. No versículo 7 apenas, se você quer ler o texto todo, é muito gostoso, é muito maravilhoso esse salmo. Ele traz no seu bolso uma expectativa de bênção e de vitórias. Nós somos puro
procrastinamos por não entender ou não aguardarmos ou não esperarmos nas bênçãos de Deus. Procrastinamos, a forma de procrastinar, isso é perder a esperança, perder a fé nas promessas que Deus tem nos feito. E se Ele fez, poderoso Ele é a cumprir. O Salmo 142, no versículo 7, diz assim: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fazem. Amém? Este salmo, amados, Davi compôs, é uma oração, é um clamor. E Deus tem momentos que nos leva e encurrala em determinadas regiões. Se perguntássemos aonde Jonas orou, ninguém gostaria de estar naquele lugar, naquela região. Não sabemos em que parte do mar, mas dentro de um peixe. Mas lá, dentro de um mar, dentro de um peixe, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu clamor. Em desespero, em agonia, em aflição, não é diferente. Davi, ele estava encurralado e perseguido por Saul. A qualquer preço, Saul queria destruir, acabar. Não queria que Davi tomasse posse, sabendo ele que Davi já era ungido de Deus. Mas queria impedir a qualquer preço, queria dar cabo de sua vida. O seu filho Jonas entendia e compreendia, e por alguns momentos Jonas confortava, consolava, dizia: não se preocupe, Deus não vai permitir meu pai colocar as mãos em você. Você vai reinar sobre Israel. Essas palavras com certeza confortavam, consolava Davi. Ele teve muitas oportunidades de dar cabo da vida de Saul, mas ele não fez, porque dizia: Deus me guarde de tocar no ungido de Deus. Mas aqui ele estava em Gede, é uma região fértil, é um oásis, um lugar onde Davi estava foragido. Esse lugar no Antigo Testamento havia flores, ervas, e ali eles construíam, fabricavam perfumes caríssimos. Foi nesse lugar, foi nessa região que Davi esteve prisioneiro. Mas ele não estava, dizia ele aqui, ele não era preso por uma cadeia, por uma prisão, por estar algemado fisicamente. O maior problema que ele tinha não era no físico, era na alma. A sua alma estava presa, abatida. Há um canto na nossa harpa cristã que diz: se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalíveis para ti, por que te abates? Oh, minha alma, espera calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Essa foi a expressão de Davi. Flávio Joséfo, que era da época, ele coloca aqui esse lugar, lá com Ezequiel, no capítulo 47. Era uma região. Mas que adianta? Adão e Eva estavam no melhor lugar.
na melhor região, melhor do que ninguém, pois diariamente diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Deus aparecia, que Deus se manifestava, vinha saber de perto, ouvi-lo de perto, e ele desperdiçou essa oportunidade, ele desperdiçou esse momento sublime da sua vida, trocando por coisas outras. Às vezes estamos em um lugar, em uma região, temos tudo e não temos nada. Você está em uma linda mansão, um lindo quarto, desse tamanho, com cama, daquela king, sei mais lá o quê, mas e o sono? A cama você compra, o quarto, o apartamento, o hotel, você paga, mas o sono quem te dá é Deus. E se Ele não te der, você não tem sono. A noite inteira você rola nessa cama para lá e para cá, e Deus vai trazer à tona tudo que vai preciso fazer e que não tem feito. Paulo, ele disse: eu sou preso, não de César, mas de Jesus Cristo. Aleluia. E porque Paulo estava ou permanecia em prisão, um dia Pedro estava preso também, e já era a segunda vez, e muitos soldados foram colocados ao seu redor. Temia que Pedro saísse, não que ele era um fugitivo procurado vivo ou morto, mas porque Deus era com ele. E Deus tinha uma missão na sua vida. E a Bíblia diz em Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém poderá escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o projeto, o plano de Deus na tua vida. Ainda que algo aconteça, ainda que algo venha acontecer sobrenatural, mas Deus está no controle. Procrastinamos porque somos seres humanos, somos limitados, mas Deus, Ele conhece onde eu falei, Ele conhece o deitar e o levantar. A Bíblia diz que Deus não coloca carga, peso acima daquilo que eu e você, aleluia, possa suportar. Glória a Deus. Ele não quer ver a mim e a você triste, abatido. Ele diz: em mim tenhais paz. Aleluia. Glória a Deus. Em mim tem a paz. No mundo sim há aflição, há conflito, há guerra, há tristeza, há dor, há sofrimento, mas em mim você tem a paz. Não é o dinheiro, não é a casa, não é um carro que lhe vai lhe propiciar alegria. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu ontem falei, Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu convido a você nesta noite a erguer os olhos para cima. Estufa o peito e ande com elegância. Porque quem está com você é maior, é mais forte, é mais poderoso. O diabo não vai impedir. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, destruir. Mas Cristo é o verdadeiro leão da tribo de Judá. E temos a segurança de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: estou convosco todos os dias. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Creia que Jesus está com você. Ele nunca vai permitir. O Salmo diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dorme, não dormitará o guarda de Israel. Ele é Deus, aleluia. Este é, na verdade, um dos mais
um dos salmos que o salmista lamenta e derrama o seu coração em oração ao Senhor. Considerou os momentos de tristeza da história de Davi antes de assumir o comando de Israel. O Salmo 30 e o versículo 5 diz que a ira de Deus é apenas pelo momento. O choro, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Imagine você sabendo que Deus é com você. Quando Davi faz o Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que ele diz que tenha que andar pela sombra da morte, não temerei mal algum. Ele tinha convicção. Por quê? O Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me conforta e me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença do meu inimigo e meu cálice transborda. Ele tinha certeza, convicção, passo a passo, que Deus havia lhe chamado, lhe comissionado, que Deus havia lhe dado condição. Esperava um momento, aguardava um instante para que Deus levasse para o lugar certo. Ele aqui, ele diz: tira minha alma da prisão. É forte, porque ele começa a dizer: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Quantas noites eu ontem falei aqui da girafa, como é que a mãe girafa trata o bebê. E vocês sabem como é que a águia trata o seu bebê também? A águia, ela vai cuidando dos seus bebês. E a preocupação da mãe é que ela venha exercer o ministério importante da sua vida. Ela sabe o tempo certo. E cada tempo ela vai levando os filhos, os filhotes, para mais perto do abismo. E quando ela percebe que eles estão prontos, ela sente que aquele é o momento mais difícil da sua vida. Mas ela precisa exercer na plenitude a sua missão. E ela chega perto do abismo e empurra-os. E ele sai, é lógico, pela vez primeira. Como é que ele sai? Voando. Ela diz: essas asas que você tem é para ser usada. Se não fizer isso, nunca eles vão usar as asas. Eles vão pensar que aquilo é um efeito, é uma brincadeira. E aquilo é para voar. Deus também nos deu graça, coragem e gratidão para que façamos a sua obra, a sua vontade. Há algo que está dentro de mim e de você que precisa ser colocado para fora. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista. É por fé que você voa. Como é que vocês, muitos estão aqui? Ontem eu perguntei: quem já foi aos céus? Eu acho que ninguém ainda foi. A Bíblia diz que só aquele que veio do céu para lá, ele voltou. Nem mais está no céu. Mas nós temos convicção. O pastor iniciou o culto aqui com Apocalipse. E para mim o capítulo melhor e mais forte de Apocalipse é o 21. Quando ele declara a vitória completa. E tudo vou fazer novo. Ele não vai reformar, reformular, reconstruir. Ele disse: faz tudo novo. Novo, 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 novo. Haverá tudo novo. Porque haverá lembrança de coisas passadas. E tudo se faz novo. O salmista estava em uma caverna abandonada por todos, até mesmo pelos amigos mais chegados. Isto é, um período de vida das pessoas que o único recurso lhe resta é a oração. Você não tem para que apelar.
Não adianta você pedir a ninguém. É você e Deus, Deus e você. Você pede o pastor, você pede a irmã. Aqui não tem, não sei, círculo de oração é um movimento que tem lá no Brasil, que reúne, nós temos lá mais de umas 8 ou 10 mil irmãs que se reúnem e oram e colocam os projetos, ou seja, com pé de oração, elas colocam ali e oram o tempo inteiro. Pode pedir a elas. Mas se é você, Deus quer de você. É como o filhote da águia, você tem que aprender a voar. Você tem que ter intimidade com Deus. A intimidade do seu pai, da sua mãe, do pastor, da irmã, do irmão, é legal, é bom, mas você precisa ter o seu. Conhecer Deus de perto. A Bíblia diz, provai-lhes e vês que o Senhor é bom. Como que eu vou fazer isso? O que Oséias diz? Conheçamos em conhecer a Deus. Como você conhece a Deus? Através de quê? Através de um filme, através disso, através daquilo, de um canto, de um louvor. Mas é bom você conhecer a Deus como Ele é. E às vezes precisa Deus nos levar em cavernas, em lugares que só eu e você. Eu espero que você, se você não passou, não estou lhe desejando, mas é gostoso. No início é difícil. Você grita, geme. Paulo disse que teve dores no parto, mas o resultado é glorioso. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Por isso a Bíblia afirma que a oração de um justo pode muito. Tiago capítulo 5, versículo 14, assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungi-lo com azeite em nome do Senhor. O 15 diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Amém? Havendo cometido pecados, lhe serão. Agora, o 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sararei. A oração feita por um justo pode. Você crê nisso? Você crê? Creia que Deus está ouvindo o seu clamor, que Deus está ouvindo a sua oração. Isto é, além de realizar muitas coisas, a oração também leva mais perto de Deus. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre intercedendo por eles. A oração abre um caminho para uma vida cheia do Espírito e lhe conduz à vitória. Em profunda angústia, o salmista clama ao Senhor e disse, ao orar em alta voz. Temos aqui um ensino digno de uma reflexão. Na verdade, não por elevar a voz, mas pela sinceridade contida na oração. Isso sim ajuda a nos aproximar de Deus, a chegar mais. Tem uma canção que eu não sei, era um cantor que era muito meu amigo, não sei se ele ainda vive, Feliciano Amaral. Ele diz: a cada passo que eu dou da vida é um degrau a mais que suba ao céu. A cada passo que eu vou me aproximando, eu estou mais perto de Deus. Isso só ocorre, só acontece quando nós estamos focados, quando nós estamos orando ao Senhor. Jeremias diz em 33:3 diz o que? Clamas e eu e anunciar-te-eis e ainda
Deus garante a Jeremias que ele deveria apenas invocá-lo para que fosse respondida. O Salmo 145, versículo 18 diz: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos aquele que invoca em verdade. Que Deus nesta noite, talvez esteja como o Davi, em uma caverna sequer da vida. Os teus amigos desprezaram, te abandonaram no momento mais difícil que você precisava e esperava. Por isso que o salmista diz, quando ele vem para Jerusalém, ele olha, levanta os meus olhos para... E de onde? E ele diz, o meu socorro, mas vem, o meu socorro não vem do monte, mas vem, você fez. É esse que pode te ajudar. Uns confiam em carro e em cavalos, mas nós faremos menção. É Ele, meu Deus, o teu Deus, o nosso Senhor que está conosco, e Ele prometeu nos dar vitória. Acredite, creia, Ele vai te tirar, Ele vai te arrancar. Seja com a tua cabeça. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sinto a real presença do Senhor. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3, o Senhor está presente. E Ele está presente nesta noite. E aonde o Senhor está, o tema da festa aqui é João 14, o que diz, credes em e credes também. Credes em Deus, é verdade, mas também creem em mim, porque as minhas palavras, elas são reais e são verdadeiras. Os discípulos estavam focados no reino terreno. A mãe de um havia feito um pedido para sentar-se uma à direita, outra à esquerda, e Jesus disse, se eles tomarem, porventura eles tomariam o cálice que eu estou para tomar. Esse é o foco humano. Nas coisas materiais, tudo bem. Eu também sou humano. Mas nós temos que pensar nisso, irmão. Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que estão lá em cima. Olhai para o Senhor, diz lá em Hebreu, olhai para Cristo, que é o autor de nossa fé. Olhe para Cristo. Tire a visão. Pedro, quando ele olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele voltou-se para seus colegas, como quem diz, bem, eu estou indo de vocês. Jesus permitiu que ele fosse ao fundo e precisou a mão salvadora, redentora, protetora, para erguer e disse, homem de pouca fé, continua olhando para mim. O que Jesus quer que eu e você continue olhando para ele. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos ter um testemunho, vamos ter uma história, vamos ter algo para contar. Eu atravessei o mar, aleluia. Aqueles que caminharam 40 anos tinham uma história. Eles atravessaram o mar vermelho enxuto, e do outro lado Miriam banhava, cantava, dizendo, só o Senhor é Deus. Aleluia. A geração de Josué também atravessou o Jordão, transbordando, sem um barco, sem qualquer coisa, só através do poder de Deus. E disse, Deus, eu vou ser contigo. Assim como eu fui com Moisés. Como eles atravessaram o Mar Vermelho, você também atravessa o Jordão. E do outro lado, Josué pensou em algo para lembrar, para testemunhar para uma outra geração. Ele pegou umas pedras e pegou aquelas pedras, ungiu. E alguém perguntou, para que essas pedras? Elas não falam nada. Elas vão testemunhar que aqui passou o povo de Deus. Que nesse verdadeiro local o Jordão se abriu, nessa época do ano que é impossível, e todos vocês passaram louvando e glorificando o Senhor. Marca o dia de hoje, marca o dia da festa e marca o culto de ação de graça. Glória, aleluia.
Eu não sei aonde você está, eu repito. O lugar pode ser até bonito. Davi estava no oásis. Um lugar bonito. Mas aquilo não me dava alegria na sua alma. Aquilo não lhe propiciava conforto nenhum. Às vezes estamos em oásis da vida, mas a nossa alma chora. A nossa alma grita: me tira daqui, me leva daqui, me leva para perto de Deus. O salmista mostra num quadro difícil de sua vida, no tempo da sua aflição mais profunda. Deus conhecia seu estado. O Senhor tem um conhecimento de nossa situação e Ele cuida de nós. O quadro do texto diz que ao ocultaram laço, ele quis dizer, fizeram uma armadilha. A confiança no homem havia falhado. Ele disse, ao ocultaram, está aqui o versículo que nós lemos. Ele diz que ao ocultaram algo, ele diz que armaram, fizeram uma armadilha para ele cair. E pessoas que sua confiança, pessoas que ele tinha, esperava a reciprocidade da parte dele, não corresponderam. Por isso que a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, confia em Deus, acredita nele, espera nele. Olhai, olhou para a direita e para a esquerda, de onde poderia vir um defensor, deveria estar, mas não havia ninguém lá, não havia quem me conhecesse. Isso significa que ele estava só. Ninguém cuidou da minha alma. Esta é a sua queixa. Ninguém cuidou, ninguém buscou ajudá-lo. Em completa solidão, o salmista se volta ao Senhor. Vendo que não podia contar com ninguém, ele atenta para Deus Todo-Poderoso. E ele diz, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Em outras palavras, tu és o meu refúgio, és tu em que tenho na terra dos viventes, és o único em que eu posso confiar, é o único em que eu posso. Eu sou pastor há quase 40 anos, pela graça e a misericórdia. O Auriberto me conhece há uns 30. Aí você pode dizer assim, ele anda o mundo inteiro. Ele faz sim. A igreja que servimos ao Senhor ali em Campo Grande nos dá esse respaldo de andar por muitos lugares levando a palavra do Senhor. Um dia eu estava em Portugal, isso faz uns 10 anos ou mais, e eu vinha para a França. E naquela noite eu não dormi no hotel. Como eu vi uma cama bonita pra caramba, um quarto limpo, mas o sono não vinha. Eu disse, Deus, e Deus começou a trazer à tona e muitas coisas. Eu disse, eu vou voltar ao Brasil, Senhor, não vou mais para a França. Mas eu não vou, pelo menos por esses 3 ou 4 ou 5 anos, sair mais do Brasil. Eu quero ficar, eu não aguento mais, Senhor, essa solidão, ficar sozinho nesses lugares, Senhor. E eu voltei. E era um culto de terça-feira, quando eu cheguei, e eu fui pregar. Quando eu terminei de pregar no culto, naquela noite que eu desço, tinha uma irmã, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Ela pegou no meu braço e disse aqui, olha, você disse que não vai mais viajar, que não vai mais sair, pois Deus está te dizendo que você vai, e aí de você que não pode. Ele vai te... Eu digo, não, eu vou. Amados, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glorifica o Senhor. Agarre a oportunidade que Deus tem te dado.
Não desperdice, não faça como aquele filho pródigo. Ele pensou que saiu daquele lugar, daquela cidade, ou debaixo daquela proteção, ele era o cara. Eu sei me dominar, eu sei andar, eu vou viver a minha vida, eu tenho dinheiro no bolso, é o suficiente. E ele foi. O pai lamentou, chorou, mas ele foi. Deus permitiu, é uma palavra, mas que ele desfrutar daquilo que ele pensava que era bom. E o final foi o quê? Ainda bem a tempo. Ele disse: eu pequei contra Deus e contra meu pai. Lá na casa do meu pai tem pelo menos regalia, tem tudo. Eu estou aqui comendo, e Almeida, ele coloca aqui bolotas, e as pessoas, na tradução do português, é uma tradução de português, as bolotas é uma fruta que tem lá em Portugal, como tem também em Jerusalém. Aqui não se come, não é boa, não é um bom alimento, não é um alimento, não é um bacalhau, mas se come. Ele disse: eu estou aqui comendo aquelas bolotas que eram dadas mais aos porcos, enquanto na casa do meu pai há muita luz. Eu me arrependo, ainda que ele não me receba como filho, mas está debaixo daquele teto já é legal. Está vendo, ouvindo a voz do meu pai, já é suficiente, já me alegra, já tira minha alma dessa situação. Eu vou voltar a ter alegria. Salomão diz: um coração alegre afoga o seu rosto, mas um coração triste até os ossos secos. Amados, glória a Deus. Aproveitem. Eu não sei em que região você está, em Gedi, em outra região, importa estar com o Senhor. É o melhor lugar, é estar com Deus. Amém? Um paciente chega a um consultório e faz algumas perguntas ao médico. E ele diz, é uma mulher, ela diz: o meu problema não está no corpo, está na alma. Sou uma mulher sofrida e vazia. Os irmãos lembram de Ana? Parece que foi ontem que eu ouvi falar de Ana. Ana, ela não tinha problema físico, o seu problema era na alma. E a Bíblia diz que ela era amargurada, era triste. Mas um dia ela rompeu aquilo por fé. Ela resolveu ir direto ao assunto. Ela disse: eu sei que meu Deus pode mudar esse quadro, mudar a página da minha história, me tirar deste lugar, desta situação horrível. Como o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele tirou-me de um lugar horrível, de um charco, e pôs sobre a rocha. Isso que é legal. E um cântico colocou em meus lábios. O versículo 4 diz: bem-aventurado é o homem, a mulher também, que espera, que confia, que acredita no agir de Deus, no mover de Deus, nas promessas de Deus. Creia, creia, creia. Não precisa pegar, não, mas olhe para seu irmão e para sua irmã. Não pegue em nada dele nem dela. Só diga para ele e para ela: creia nas promessas que Deus fez para você. Elas são verdadeiras. Quem prometeu é fiel. Lá em 23 de Número diz assim: Deus não é um homem e nem filho de homem. O profeta pago, o profeta negociado, que foi contratado para amaldiçoar alguém que Deus havia abençoado. E por várias vezes ele tentou amaldiçoar, e Deus disse: não fale. Não, e botou até uma jumenta, porque nem a voz de Deus ele está ouvindo mais. Ele disse: caramba, até a jumenta fala aqui. Quando você é desobediente, até o jumento fala. Deus usou um galo para Pedro, a jumenta para o profeta.
E o que ele está usando para você? Ah, de que bascuridade. Ai, de leva suricama tuida. Aleluia! Mas eu estou ganhando dinheiro. Mas eu vou te matar. Fala, amaldiçoa quem eu abençoei. Ele disse, não tem jeito. Deus disse que eu não posso fazer o que ele abençoou. Eu não posso amaldiçoar. Você é abençoado por Deus. Aleluia! Quem te chamou por Deus, diz a Bíblia, não fosse mais que escolhesse a mim. Eu escolhi a você. Você escolheu, eu escolhi glorificado e exaltado é o nome do seu Deus daqui. Aleluia! Sinto que ele vai fazer algo sobrenatural. Ele vai mudar a tua história. Aleluia! Anda! O marido chegou e disse: Ana, por que estás aflita? Estás abatida? Estás chorando? Ela disse: você sabe do meu problema. Eu quero um filho. Ele disse: eu sou para você mais do que 10 filhos. Que nada, mentira. Ele tinha uma outra. Isso é igual aquela. Um cara estava muito mal, muito doente. E foi ao médico com a esposa. Aí o médico ouviu ele. Aí depois disse: saia e manda a sua esposa entrar, eu quero falar com ela sozinha. Aí ela entrou. Ele disse: olha, minha senhora, seu marido está com uma doença grave. Acrescentando o estresse, ele tem poucos anos de vida. Mas depende muito da senhora. Se de manhã a senhora levar um café para ele legal, no almoço dá uma comida adequada, dá um lanche da tarde, à noite um jantar, à luz de... enfim. Não faça, não crie e não leve seus problemas para ele. Ele não pode ouvir problema nenhum. Ele quer calma. Ela disse: sim, senhor. Aí entrou no carro, no meio do caminho, e pergunta: o que é que o médico falou para você sozinho? Ela olhou para ele e disse assim: ele disse: você vai morrer. Anda, o cara fez uma declaração igual o cara da música: você é o cara, abre a porta, fecha a porta, tira a cadeira, coloca a cadeira. Anda, o cara disse: eu sou esse cara. Ela disse: mentira. E ela disse: eu vou à casa do Senhor. Por isso que o próprio salmista diz: me alegrei quando vamos. Ele disse: uma coisa eu pedirei, o Salmo 27, uma coisa eu pedirei e estar todos os da minha, para quê? Contemplar. Aleluia. Glória a Deus. Oxalá que fosse a minha, sua vontade, o meu, seu conceito. Deixar sempre aqui louvando, adorando cada vez que você entra neste lugar, neste santuário. Você se depara com a majestade, com a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.